Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 13ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, funcionários desta casa e o público que está assistindo a essa sessão através da página do Facebook da Câmara. E, imediatamente eu solicito a vereadora Claudete Cotts, que está assumindo uma cadeira aqui nessa casa, em substituição ao vereador Ademir Afonso Grunitsky, que se licenciou no mês de agosto, para a mesma, então, prestar o seu juramento. Convido a mesma para, em pé, prestar seu juramento. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Orgânica do Município de Campina das Missões e as demais leis. Desempenhar com lealdade o mandato que me foi outorgado e promover o bem-estar geral do povo, exercendo com patriotismo as funções do meu cargo. Eu prometo. Prosseguindo, eu solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 12ª sessão ordinária. 12ª sessão ordinária. Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2025, realizou-se com início às 19h05, no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 12ª sessão plenária ordinária do corrente ano, qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pitt e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, foi realizada a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, que, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias. Projeto de Lei número 32, de 27 de maio de 2025, dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade, registrando 8 votos favoráveis. Projeto de Lei número 36, de 9 de julho de 2025, autoriza ao Poder Executivo Municipal conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM e da outras providências, o qual foi igualmente aprovado por unanimidade, sendo que ao mesmo foi apresentada uma emenda substitutiva à redação do artigo 1º, para corrigir a redação monetária do valor descrito no referido dispositivo, o qual contava com uma casa decimal em demasia na referência aos centavos. Proposição sobre protocolo número 43 de 2025, de autoria da vereadora Marta Pis Volkmer, solicitando o envio de moção de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER,
e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em homenagem ao Dia do Colono e Motorista. A matéria foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas do MDB, PT e PL. E proposição sobre o protocolo número 44 de 2025, de autoria da vereadora Aline Raquel Dresch, solicitando o envio de moção de congratulações à Escola Estadual de Educação Básica João 23 pela realização da segunda Mostra dos Saberes. A mesma foi aprovada igualmente por 8 votos, registrando o endosso das bancadas do PL, PT e MDB. Esgotada a pauta, às 20 horas e 22 minutos, o senhor presidente comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 14 de agosto vindouro e encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 28 de julho de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Queremos convidar também ao Jonas, servidor público, presidente da Associação dos Funcionários Públicos, aí que nos honra com a sua presença. E prosseguindo, solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 13ª sessão ordinária, 14 de agosto de 2025. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 37, de 24 de julho de 2025, altera disposições da Lei Municipal número 3.385 de 2024 e da outras providências. Projeto de lei número 38, de 24 de julho de 2025, autoriza o município de Campina das Missões a receber área doação e da outras providências. Projeto de lei número 39, de 24 de julho de 2025, altera disposições Projeto de lei número 38, se eu não me engano, parei. 39. Projeto de lei número 39, de 24 de julho de 2025, altera disposições da Lei Municipal número 2526 de 2011 e de outras providências. E projeto de lei número 40, de 24 de julho de 2025, concede gratificação de produtividade por desempenho aos servidores titulares do cargo de auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, operário, pedreiro e pintor, lotados na Secretaria de Obras e da outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro. E proposição de iniciativa do vereador Márcio André Agnes, da bancada do Partido Liberal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 13 de agosto de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Dando sequência, solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas e dos projetos recebidos. Correspondências. Ofício número 426 de 2025, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, solicitando a apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 42, que autoriza o Poder Executivo contratar professor temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. E e-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do Orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de julho do ano de 2025, bem como a totalidade desses recursos do período de janeiro a julho do corrente ano. Projeto de lei número 42, de 11 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professor temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar professor em razão de excepcional interesse público para o quadro único dos servidores públicos municipais de Campina das Missões, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, com as atribuições e vencimentos previstos em lei conforme segue. Cargo: professor de AEE, Atendimento Educacional Especializado, padrão 1, classe A, carga horária 22 horas, vagas 1. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 4 meses, mediante processo seletivo. Artigo 2º. A contratação temporária de que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração e direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal nº 991 de 90. Artigo 3º. O contratado será inscrito no Regime Geral de Previdência Social INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta da unidade orçamentária e do orçamento vigente. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 43, de 11 de agosto de 2025, altera disposições da Lei Municipal número 1236 de 94, atinente ao comércio ambulante e da outras providências. Artigo 1º. Inclui o artigo 72A na Lei Municipal número 1236 de 1994, com a seguinte redação. Artigo 72A. Fica vedada a atuação, especialmente a venda e ou comercialização de bens por meio de comércio ambulante em determinados locais do município sendo a menos de 300 metros da Praça da Matriz e da Rua Coberta, Rua Santa Rosa. 2. A menos de 150 metros das ruas temáticas do município, estabelecidas nas ruas Uruguaiana, Pelotas e Santa Ana. Parágrafo único. O comércio ambulante somente poderá se estabelecer nestes locais com autorização expressa do Poder Executivo Municipal e ou durante a realização de eventos específicos com a comercialização de espaços pelos organizadores. Artigo 2º. Altera a redação da tabela 5 da Lei Municipal número 1236 de 1994, que estabelece o Código Tributário Municipal, que dispõe sobre as alíquotas de incidência para o lançamento e cobrança de tributos municipais conforme segue. Tabela 5. Taxa de licença para o exercício de comércio ambulante. Essa tabela, eu acho que nós estamos... A tabela está de posse de todos os colegas, né? Eu acho que Isso. está no site da Câmara também, são 15. Daí cada um pode ficar de posse e ler. O artigo 3º, então, permanece inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal, número 1236, de 1994, e o artigo 4º, esta lei entrará em vigor no 91 dias após sua publicação. Esse projeto eu baixo para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de Lei número 44, de 11 de agosto de 2025, altera o caput do artigo 4º da Lei Municipal número 3.162 de 2020 e da outras providências. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 4º da Lei Municipal número 3.162 de 24 de janeiro de 2020, que passará a viger sobre o texto legal. Artigo 4º. A turma volante municipal será composta por 3 servidores municipais, sendo no mínimo 1 com competência para lavrar e assinar a comunicação de verificação no trânsito, e todos com escolaridade mínima de nível médio, a serem designados em portaria municipal para desempenharem as funções de fiscalização do Programa de Integração Tributária. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 3.162 de 2020.
Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto eu baixo para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 45, de 11 de agosto de 2025. Altera disposições da Lei Municipal número 3.173 de 2020, que estabelece normas para o pagamento de diárias e ressarcimento de despesas e de outras providências. Artigo 1º. Inclui o artigo 4A na Lei Municipal número 3.173 de 2020, com a seguinte redação. Artigo 4A fixa o valor a ser ressarcido aos servidores públicos municipais para despesas com alimentação quando a serviço da municipalidade. 1. Despesa com almoço até R$ 45. 2. Despesa com café da manhã até R$ 22. Parágrafo 1º. O ressarcimento será efetuado mediante apresentação de cupom e respectivo relatório de viagem e atividades. Excepcionalmente, o ressarcimento poderá ser efetivado mediante a apresentação de nota fiscal. Parágrafo 2º. Para ter direito ao ressarcimento das despesas com café da manhã, o servidor precisa iniciar sua jornada de trabalho até às 6h30, comprovado mediante relatório de viagem e atividades. Artigo 3º. Os valores previstos neste artigo poderão ser reajustados anualmente por decreto do Poder Executivo, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do município. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 3.173 de 2020. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Esse projeto de lei eu baixo para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Nesse momento eu abro espaço para comentário a respeito das correspondências e dos projetos lidos. Ninguém querendo se manifestar, abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Marta. Cumprimento a mesa diretora, os colegas, os colaboradores, o pessoal que está aqui na casa nos assistindo e também quem está em suas casas nos acompanhando. Eu preciso falar da Comissão Estadual ou da Organização das Agricultoras. Este ano, esta organização completa os seus 40 anos e preciso registrar a história de luta das mulheres que nos anos 80 começaram a se organizar devido às suas dificuldades que estavam vivendo nas suas propriedades ou no meio rural. Digo isso me referindo na época quando não havia reconhecimento da profissão de agricultoras. E quando o homem, quando se aposentava, recebia meio salário mínimo e a mulher não tinha direito nenhum mediante a Previdência. Foi nos anos 82, 83 que as primeiras mulheres começaram a se organizar neste objetivo de melhorar a vida das agricultoras. E aqui em Campina eu preciso citar uma pessoa, e depois mais algumas, que foi a Terezinha Vier, uma das pioneiras que começou essa luta no nosso município, juntamente com mais algumas de toda a região. Depois foram se agregando a Maria Lubinova, a Méria Cover, e também mais outras mulheres depois foram se juntando nessa caminhada. Eu digo isso porque pela Constituição de 88, houve esse reconhecimento das mulheres agricultoras como profissão. Diante disso, se conquistou o salário mínimo, como aposentadoria aos 55 anos, também para o homem aos 60 anos, que na época recebia meio salário mínimo na questão previdenciária. Também ao direito de salário maternidade, mas principalmente o reconhecimento da nossa profissão como agricultoras, que foi fundamental para mudar a vida do meio rural. E essa luta não foi fácil. Ela durou muitos anos, ela praticamente durou 10 anos para ter essa conquista.
e foi na Constituição de 88 quando ocorreu isso, mas os primeiros salários que foram conquistados foi em 92, quando as pessoas começaram a receber, e isso mudou a vida dos nossos municípios também, porque esse recurso vem entrando mensalmente e hoje eu diria, nem consigo dizer em valores, em milhões, o quanto que entra anualmente no nosso município devido a essa conquista. E eu preciso reforçar que isso foi uma questão das mulheres na época, que não foi uma luta fácil, e a gente precisa hoje falar disso, e principalmente se nós agricultoras, né, Claudete, não falar, ninguém mais vai falar. Mas também preciso registrar que eu participei essa semana na Assembleia Legislativa, a 56ª honra, a medalha de honra que foi dada a essa comissão estadual que representa todas as agricultoras no Rio Grande do Sul, em homenagem a essa luta das mulheres, a essa organização e também a todas as conquistas. Sei que já está indo o meu tempo, mas eu não poderia deixar de registrar o quanto é importante nós contar essa história. 40 anos não são 40 dias, mas muita luta foi feita, mas também muita luta ainda precisa ser feita. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Luciano. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste pelo Facebook e também o pessoal que está presente no auditório. Senhor presidente, o que me traz aqui é trazer uma notícia importante, né, que a gente vinha nos últimos tempos, né, muitos vereadores da região foram até Porto Alegre, inclusive o vereador Márcio também, e outros colegas, prefeitos da região, na reclamação da RS 307. Começou em Santa Rosa, a gente espera que chegue o quanto antes a São Paulo das Missões, mas eu falo isso não porque estão fechando os buracos. Eu falo isso porque nós precisamos se unir ainda mais, os prefeitos da nossa região, Campinas, São Paulo, Cândido Godói, principalmente, vereadores, para a gente cobrar do governo do estado não apenas um tapa-buraco. Nesse momento ele vai viabilizar e vai resolver o problema. Mas a gente sabe que alguns pequenos buracos ficam para trás e a gente precisa que seja feito um recapeamento total. Então, hoje que me traz aqui é pedir, né, a união, né, dos prefeitos, principalmente Campinas, São Paulo das Missões, Cândido Godói, e também os vereadores, né, cobrem um recapeamento da RS 307. Nesse momento está sendo feito um tapa-buracos, eu recebi uma mensagem ontem ainda e consultei hoje com algumas pessoas que já começaram em Santa Rosa, e acredito que em breve eles devem estar chegando em São Paulo das Missões. E também, para finalizar, quero deixar aqui os parabéns à organização da Taça Campina, que finalizou na sexta-feira. Campina das Missões esteve representado nessa grande final. Campina das Missões fez bonito nessa grande final da Taça Campina. Então, deixar os parabéns aí à organização e à equipe do Caxias, que fez uma grande final representando muito bem Campina das Missões. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Palavra, presidente. Palavra, vereador Márcio. Cumprimentar a presidente da casa. Está funcionando. Cumprimentar a presidente da casa, cumprimentar colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, pessoas que estão aí assistindo nós, Jonas e o Adelar, né? E cumprimentar também quem está assistindo pela internet. A questão do Luciano foi muito bem botada. Né? Eu até estive conversando hoje com o engenheiro do DAE, né, sobre a questão de recapar. Por enquanto, tapa buracos, mas Luciano de repente não saiba ainda, mas já chegaram em Campina das Missões. Eu fui dar uma olhada antes de chegar na sessão, e em breve ele me falou que iriam recapar essa BR, mas não falou o prazo. Então, ficou aí, conversei com o engenheiro Dair hoje, então já está ajudando um pouco, entendeu? Esse tapa-buraco. Seria isso, presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar. Prosseguimos, então, a nossa sessão. E em razão do licenciamento do vereador Ademir Afonso Grunitsky, que era membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, no mês de agosto, solicito, então, ao líder da bancada do PL, a qual o vereador pertence, que indique
um vereador da bancada para integrar a comissão de orçamento durante o presente mês? Aline. Vereadora Aline, então, fará parte da comissão. Antes de prosseguir, também cumprimentar o Adelar, que nos honra aí com a sua presença e está assistindo à sessão. Como existe um acordo de lideranças para a discussão e votação do projeto de lei número 42, de autoria do Executivo Municipal, peço ao secretário que leia o acordo. Acordo de lideranças. Em conformidade com o disposto no artigo 95 do Regimento Interno da Câmara, os líderes de bancadas com assento nesta Casa acordam que o projeto de lei número 42 de 2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, seja incluso para discussão e votação na ordem do dia da 13ª sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2025. Campina das Missões, 14 de agosto de 2025. Assinado pelo vereador Vanderlei Luiz Arno, líder da bancada do MDB, vereador Claudemar Yussen, líder da bancada do PL, vereador Douglas Gabriel Pitt, líder da bancada do PT. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 56 do Regimento Interno, suspendo a sessão pelo tempo necessário para que a Comissão de Constituição dê o seu parecer.
Declaro reaberto os trabalhos da sessão, iniciando pela discussão do projeto de lei número 42. Solicito a leitura do parecer da comissão. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 34, de 14 de agosto de 2025. Matéria, projeto de lei número 42, de 11 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professor temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Parecer, considerando que através da presente matéria, o Executivo Municipal busca autorização para proceder à contratação temporária e emergencial de um professor com habilitação para atendimento educacional especializado, com lotação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Isabel, pelo período de 4 meses. Considerando que, conforme consta na justificativa que acompanha a matéria, argumenta-se que a função de diretor da escola ficará temporariamente vaga e em razão de licença maternidade, sendo que a substituição será assumida pelo professor atualmente responsável pela sala do AE, criando uma vacância temporária para a função de atendimento educacional especializado, e tornando necessária a contratação emergencial de outro profissional habilitado, para garantir a continuidade do atendimento especializado até a realização de concurso público previsto para 2025. E considerando que foi solicitada a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência, por meio do ofício número 426 de 2025, e encaminhado pelo Executivo Municipal, conforme também exposto na justificativa que acompanha a matéria. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 14 de agosto de 2025. Assinado, então, pelo vereador Claudemar Yusen, presidente, vereadora Marta Pis Volkmer, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 42. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 42. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 42, aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 37. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 30, de 8 de agosto de 2025. Matéria, projeto de lei número 37, de 24 de julho de 2025. Altera disposições da Lei Municipal número 3.385 de 2024 e dá outras providências. Parecer, considerando que o presente projeto de lei visa a readequação do padrão de vencimento do cargo de auxiliar de saúde bucal, promovendo sua majoração do padrão 2 para o padrão 4, considerando que atualmente a remuneração corresponde à classe A, valor inicial de ingresso ao serviço público, é fixada para o padrão 2, em R$ 1.442,15 centavos, e que com a alteração proposta passará a ser de R$ 1.889,71 centavos. Padrão 4, classe A. Considerando que a exposição de motivos que acompanha o projeto destaca que a proposta tem como finalidade a valorização do cargo, uma vez que se trata de função de natureza técnica que exige qualificação específica e cuja remuneração atual encontra-se defasada em relação aos valores de mercado praticados para funções similares. Considerando que, ainda conforme relatado, sucessivos editais de contratação emergencial para o referido cargo não obtiveram êxito, devido à baixa atratividade da remuneração oferecida, fato que tem comprometido a formação adequada das equipes de saúde bucal, sendo a presente medida essencial para o pleno funcionamento dos serviços e para a melhoria da qualidade das ações em saúde bucal prestadas à população. E considerando que a matéria está acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro para a criação
ou aumento de despesas com o pessoal, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101 de 2000. Razões pelas quais esta comissão há de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 8 de agosto de 2025, assinado então pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 37. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, público da casa, servidores, público que está nos assistindo. Referente a esse projeto de lei, essa alteração referente às auxiliares de saúde bucal, na sessão passada foi passado um dado por um colega nosso que até chegou a me assustar um pouco e fez com que a gente, eu pelo menos, né, tivesse uma visão distorcida um pouco desse projeto de lei. No qual foi nos passado que elas duas juntas somariam 8.700 e poucos reais, que dividido por 2 daria 4.300 e pouco por servidora. Eu até reassisti a sessão e isso me preocupou, né, porque isso indo de padrão 2 para 4 seria um avanço grande, né, até que eu, indignada, fui atrás do prefeito e ele esclareceu. Também depois peguei a relação dos padrões com a Janice também e conferi, de fato, o que acontece. Elas vão ganhar 400 reais a mais, 400 e pouco. Não é nada conforme foi passado, né, um dado um pouco equivocado, né. Elas vão de 1.442 a 1.889. Sendo assim, como o salário realmente está defasado, né? Meu parecer é favorável. Se fosse ter sido a sessão semana passada com a informação que eu tive, eu votaria contra, mas hoje eu voto a favor, sabendo que não é todo esse valor exorbitante como a gente imaginava. E com o tempo, que nem o Carlos passou, né, eles querem ir melhorando aos poucos, né, os salários de cada servidor que está com os menores padrões, né, eles querem ir reajustando aos poucos, né, mas nada seria de soco devido ao orçamento previsto. Mas isso, então seria isso. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Quero cumprimentar o senhor presidente e demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, Jonas, presidente dos servidores municipais, também meu pai Adelar, que se faz hoje presente, assistindo a sessão aqui no auditório. Quero dizer para a colega Aline que os valores que eu trouxe na sessão passada são valores verdadeiros e valores que a servidora concursada hoje na saúde bucal ela está recebendo. Com os avanços, com todos os 3 avanços, com a mudança de letra que ela está na letra C. Eu não tenho a tabela junto comigo nesse momento, mas se quiser uma cópia posso fornecer. A diferença de aumento de salário dela vai ser R$ 463. Essa vai ser a diferença. Eu estou muito ciente, mas o que me deixa preocupado não é esse aumento de valor de R$ 463 reais. O que me preocupa é a mudança de padrão para uma única classe. Se vocês forem analisar o edital do concurso público, aí eu faço uma pergunta: quem vai vir? O prefeito conversou comigo, está difícil de as pessoas assumir nessa área por causa do valor. De repente está. Mas e quem é que vai trabalhar de serviços gerais por R$ 1.332? Padrão 1. Trabalhar no sol, na enxada, no calor, no frio, por R$ 1.332. É o valor inicial. Isso aqui, que diz aqui na justificativa do projeto, não é o valor que ela vai receber. Isso aqui é valor para quem inicia no padrão, na classe A.
ela vai continuar na classe C e vai ganhar o padrão 4. Então, esse valor aqui é para quem inicia. Por exemplo, hoje passa no concurso, vai ganhar esse valor, que é os 1.889,71. Padrão 4, classe A, com toda certeza. Mas não é esse o valor que ela vai ganhar. Ela tem os seus avanços. Se vocês forem ver o contra-cheque dela, aí com certeza a fala é diferente. Mas os dados e os números que eu trouxe na sessão passada, posso trazer de novo, sem problema nenhum, mas eu acredito que não é necessário nenhuma inverdade, colega Aline. Nenhuma inverdade. Quero dizer, tá bem? Quero dizer que eu continuo a minha posição com esse projeto. Eu não mudei, não vou mudar a minha posição. Ela vai ser, e foi já da sessão passada, e ela vai ser contrária. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Aline. Eu tenho a tabela em mãos. A diferença, então, do padrão 1, classe A, padrão 2, classe A, ela é de 1.442,15, ela vai para 1.889,71, diferença de R$ 446. E a da outra colega, que o senhor também citou, né? Ela tá, claro, devido aos avanços e tal, mas isso se dá a todos os funcionários públicos, né? Correto? 1.839, ela vai a 2.217. Mas longe dos 4. Seria isso. Continua a discussão. Vereador Claudemar. Com a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem de forma presencial. Jonas, presidente do Sindicato de Servidores Municipais, colaboradores da casa, e seu Adelar Pito, né? Também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, né? Douglas, o português é simples. Parecer, segundo parágrafo. O português é o mesmo para todos, e não existe uma dupla interpretação, até porque os pontos e vírgulas estão no mesmo lugar para todas as pessoas, né? Então, o que diz ali? Considerando que, atualmente, a remuneração correspondente é classe A, valor inicial de ingresso no serviço público fixado é para o padrão 2 em 1.442,15, e que com a alteração proposta passará a ser de 1.889,71. Na simplicidade do português, e sendo de forma bem direta, né? Acho que o senhor fez um direcionamento não para o cargo, mas para a pessoa. E o texto, o que ele diz? O texto ele fala em atualização do padrão. Só que como teve uma misturança sem tamanho, lembrando inclusive da informação aqui que a Aline passou, na última sessão, realmente o Douglas fez uma troca dos números aqui sem tamanho, tanto é que ele colocou que seria de R$ 4.107, seria isso? Ou 4.300 e pouco? R$ 8.774 seria o ganho mensal das duas pessoas, mas é uma coisa impressionante como se multiplica, né? Pelo jeito ali, acho que deve ser com Bitcoin, não sei como é que é o nome daquele negócio. Só pode que deve ser uma moeda diferente, né? Porque realmente o Douglas trazendo um número aí que não procede fica estranho, né? Não sei se o senhor talvez tenha um contra-cheque, alguma coisa assim para apresentar, tipo um dado real mesmo, que dê para a gente evidenciar esses 4.300, porque senão fica esquisito, né, colega Luz? Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Eu trouxe a tabela do impacto financeiro, colega Claudemar. Eu em nenhum momento falei que a servidora estava ganhando 4.000 e poucos reais. Essa servidora, ela custa para o município. As duas juntas passa de 8.000 reais que elas têm o custo mensal para o município. Eu não falei na sessão que ela estava ganhando 4.000 e poucos reais. Eu falei do impacto financeiro que as duas servidoras dão para o município, com RPPS, com tudo, com todas as coisas. Não o salário dela, me desculpe. Não aceito isso, colega Claudemar. Não aceito. O senhor deve assistir a última sessão. Continua a discussão. O senhor deve assistir a última sessão, então, colega Douglas. O senhor deve assistir a última sessão, né?
Impacto. O que o senhor diz respeito ao impacto? Se refere a quê? Né? Nós estamos aqui para fazer avaliação em referência à questão do padrão. O que vai ser o impacto no final das contas? Vai ser salário, com mais comissões, com uma coisa aqui, com uma coisa lá? O que vai ser no final das contas? Nós precisamos trabalhar com números reais. E para quem acha que não falou, estaria. A última sessão está lá disponível, só assistir. Né? Simples. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Eu só teria um questionamento. Quantos servidores estão no padrão 2? Aí a minha justificativa já do voto contrário é que eu olho uma equipe, sempre o conjunto, jamais tiraria um ou dois do meio e os demais, então, não teriam esse mesmo direito. Essa é a minha justificativa. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Colocamos em votação o projeto de lei número 37. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 37, aprovado por 5 votos a favor e 3 votos contrários. Dando sequência, solicito o parecer do projeto de lei número 38. O parecer do projeto de lei número 38. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 31, de 8 de agosto de 2025. Matéria: projeto de lei número 38, de 24 de julho de 2025, autoriza o município de Campina das Missões a receber área em doação e da outras providências. Parecer: considerando que o projeto de lei em questão busca autorização para o município receber doação de área de 2.090,79 metros quadrados, registrada na matrícula número 2.702 do cartório de registro de imóveis de Campina das Missões, o qual será destinada para fins de arruamento, e considerando que nos termos descritos na justificativa que acompanha a matéria, há a informação de que parte do imóvel será destinado para o arruamento, especialmente para compor as ruas Antônio Baques, João Filoschi e Andrei Maruziak, como também que houve a solicitação de fracionamento de área para a disponibilização de novos lotes de imóveis dentro da área de expansão urbana. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 8 de agosto de 2025, assinado então pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 38. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 38. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 38, aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 39. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer: considerando que a presente matéria visa alterar disposições da Lei Municipal número 2.526 de 2011, promovendo a atualização da base legal para a concessão de auxílios e subvenções, com a devida adequação à nova Lei de Licitações, Lei Federal número 14.133 de 2021, substituindo a antiga referência ao artigo 116 da Lei número 8.666 de 1993. Considerando que o projeto propõe a prorrogação do prazo para cadastramento de entidades interessadas, ampliando o período disponível para apresentação de projetos, bem como reforça as exigências relativas à prestação de contas, mediante a inclusão de requisitos adicionais, como a comprovação bancária, a apresentação de recibos, notas fiscais e registros fotográficos. E considerando que ainda, dentre as alterações propostas, haverá a supressão da obrigação do Poder Executivo comunicar à Câmara de Vereadores sobre os convênios celebrados, conforme previsto na redação atual do artigo 5º da lei, passando-se a instituir, em seu lugar, um teto financeiro
por entidade no valor de R$12.000, passando o foco do controle procedimental para o controle orçamentário. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 8 de agosto de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 39. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o referido projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Dando sequência, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 40. Parecer número... Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 33, de 8 de agosto de 2025. Matéria. Projeto de lei número 40, de 24 de julho de 2025. Concede gratificação de produtividade por desempenho aos servidores titulares do cargo de auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, operário, pedreiro e pintor, lotados na Secretaria de Obras e da outras providências. Parecer. Considerando que a presente matéria objetiva com instituir a gratificação de produtividade por desempenho operacional aos servidores municipais titulares dos cargos efetivos, contratos temporários e emergenciais dos cargos de auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, operário, pedreiro e pintor, lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, a qual tem como finalidade aferir e estimular a produtividade dos servidores municipais e promover a conservação do patrimônio público, mediante produção mensal comprovada através de relatório nos termos previstos no projeto de lei em questão. Considerando que farão jus à gratificação de produtividade os servidores que preencherem todos os requisitos constantes no artigo 2º do projeto, que compreende, em resumo, ao exercício efetivo das atividades próprias do cargo, assiduidade integral, sem afastamentos de qualquer natureza, ressalvadas aquelas previstas no regime jurídico do funcionalismo público, além do exercício das atividades em conformidade com as normas regulamentares do serviço e com ordens superiores e não ser penalizado por falta disciplinar no mês de competência, incluída a penalidade de advertência. Considerando que o referido adicional por produtividade será no valor de R$4, pagos por hora efetivamente trabalhada, mediante verificação da quantia de horas devida apurado em planilhas, controle da jornada pelos chefes imediatos ou qualquer outro meio de monitoramento adotado pela administração. Outra sim, esta gratificação não se incorporará ao vencimento base para nenhum efeito, sendo devida proporcionalmente por ocasião de férias e gratificação natalina, bem como não será acumulável com outras vantagens de espécie semelhantes, exceto para o cumprimento de horas extras trabalhadas. E considerando que a matéria está acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro para a criação ou aumento de despesas com pessoal, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 8 de agosto de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 40. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos que constam na ordem do dia. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro requer, nos termos regimentais,
e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações para a equipe de bocha do Oriental, de nosso município, que participou da Taça Campina de Bocha de 2025, que teve sua final na cancha da linha 12, onde a equipe do Oriental conquistou o título de campeã do referido campeonato. Campina das Missões, 28 de julho de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Justificativa: nobres pares. A proposição que ora submetemos à elevada consideração do plenário desta Casa visa parabenizar a equipe de bocha do Oriental pela conquista do título de campeã da Taça Campina de Bocha 2025, que teve a sua final realizada no último dia 25 de julho. Com essa matéria, buscamos reconhecer a qualidade técnica dos jogadores da equipe do Oriental de Bocha, parabenizando a mesma pela grande conquista, como também estende seu reconhecimento pela qualidade técnica a todas as outras equipes que participaram, deixando essa competição com uma grande qualidade e com grandes jogos. Sendo assim, registramos o reconhecimento público e os parabéns à equipe Oriental de Bocha pelo título conquistado. Acreditamos que sejam desnecessárias maiores considerações para justificar a presente congratulação à Associação Oriental pela conquista desse título tão importante. Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente vereador Luciano Machado, ao qual eu já peço a palavra. Assumo a presidência e já ponho em discussão a proposição. Com a palavra, o vereador Daltro. Senhor presidente, colegas vereadores, houve um equívoco aí, uma falha de comunicação. Eu quero também incluir aqui a linha 12. A linha 12 que ficou vice-campeão municipal. Não é fácil ficar vice também, não vão pensar que é fácil. Só uma equipe ficou vice. E parabenizar a Associação Oriental, então, pelo primeiro lugar. E foram dois resultados bastante fora do comum, meio esdrúxulo. O Oriental havia perdido as 3 partidas na sua casa, na rodada anterior, e na rodada seguinte, a linha 12 perdeu as 3 também em casa. Isto não é normal. Isto não é normal, tratando de bocha ou de qualquer outro esporte. Mas, enfim, com a soma dos pontos, Oriental foi mais feliz, fez mais pontos e foi campeão. A bocha, então, que é um dos esportes mais praticados no nosso município, não precisa, não requer um preparo físico tão avantajado, tão forte, né? Eu costumo brincar que a bocha, ela baixa a barriga, assim, quando você vai arrimar, depois tu fica de pé, ela volta de novo. Mas, enfim, e é uma bocha que não é um esporte que não tem idade. Um menino, uma criança, enfim, joga de igual para igual com uma pessoa idosa, de meia idade. É um esporte que realmente, em Campina das Missões e na nossa região, ele é muito praticado. Então, parabéns à Associação Oriental, os campeões, a linha 12 é São Roque lá, é a Associação São Roque, da linha 12, os vice-campeões, e o terceiro e quarto lugar ficou indefinido, porque era a minha equipe, a equipe da secção F, e a equipe da linha Teresa. Então, não foi decidido na bocha, havia um prêmio, então foi rateado entre as duas equipes, então não se sabe quem ficou em terceiro ou quarto lugar. Então, mais uma vez, parabéns aos vencedores. Seria isso, senhor presidente. Segue. Segue com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o colega vereador Daltro pela proposição e pela importância da mesma, em nome do Partido dos Trabalhadores, pediram endosso. Endosso cedido. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Vanderlei.
cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores e vereadoras, os funcionários da casa, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o Jonas, que está nos acompanhando no plenário, e peço pelo partido MDB o endosso. Sim, concedido. Segue com a palavra os vereadores. A palavra, presidente. Com a palavra o vereador Vladimar. Vou cumprimentar aí, aliás, parabenizar o colega Dalto aí pela proposição, que realmente é bastante importante, né? Tivemos belos avanços aí no esporte aqui do município, mas também muito se deve às equipes participantes, né? Realmente aí, pelo que você ouve, pelo que você percebe, realmente o nível de competição é extremamente elevado, né? Tanto da parte de bocha quanto da parte de futebol que nós tivemos aí, olha, realmente é de se impressionar, né? E em nome da bancada OPL, peço o endosso da matéria. Concedido. Segue com a palavra os vereadores. Também quero me manifestar, dar os parabéns a ambas as equipes e dizer que a equipe do Oriental aí que foi a campeã é da comunidade ali do Oriental, onde nós temos, falando de bocha, um campinense se destacando no Brasil aí, o Erickson, que se criou jogando naquela cancha ali e hoje está em Santa Catarina e ganhando títulos, com as categorias de base. Então, aprendeu a jogar nessa cancha do Oriental aí que foi campeão dessa competição. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição. Aprovada por 8 votos. Nesse momento, devolvo a presidência ao vereador Dalto Luiz Bastos. Agradeço ao vereador Luciano e reassumo a presidência. E já imediatamente solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Liberal, PL, requer, nos termos regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando a adoção de medidas para proceder ao recolhimento das flores provenientes do descarte nos cemitérios existentes no município. Propõe-se que tal recolhimento seja realizado 2 vezes ao ano, com sugestão de elaboração de um cronograma com a definição prévia das datas em que o serviço será executado. Campina das Missões, 11 de agosto de 2025, assinado pelo vereador Márcio Agnes. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares. A presente proposição tem como objetivo solicitar que o município realize o recolhimento das flores descartadas dos cemitérios, considerando que o acúmulo desse tipo de resíduo, além de causar desconforto visual, favorece a proliferação de animais peçonhentos, insetos e mosquitos, bem como contribui para a poluição ambiental, visto que muitos arranjos contêm materiais plásticos que se degradam lentamente. Constata-se que a maioria dos cemitérios não há local adequado para o descarte desse material, o que resulta no acúmulo de resíduos nos arredores, gerando impacto visual negativo e prejuízo à preservação ambiental. A presente solicitação trata-se de uma medida simples, mas de grande relevância, evitando o descarte irregular, mantendo a limpeza e a organização dos espaços e promovendo melhores condições de saúde pública. Por tais razões, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da presente proposição. Em discussão a proposição. Palavra, presidente. A palavra, vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da Casa, colegas vereadores, funcionários da Casa, o Jonas, também as pessoas que estão assistindo. Fui procurado por várias pessoas no interior, como na cidade também, e eu acho que seria necessário recolher essas flores, que nem o pessoal ali botou na justificativa, 2 vezes por ano, um caminhão passar, não seria ruim para o município. Até o pessoal falou que ia botar dentro de bag, e só terminar o dia que passa e deixar lá perto do cemitério e carregar. Então, peço aos colegas vereadores e também ao executivo que tenta cumprir essa aí para o pessoal do interior e como na cidade. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. Eu assim diria, não sei se cabe aqui, mas é preciso fazer um incentivo, uma conscientização do pessoal colocar flores naturais. Isso evitaria
monte de problema e também seria muito melhor a fins da natureza, né? Das pessoas usar folhagem ou as flores naturais, e esse incentivo talvez deveria partir de vários órgãos do nosso município, mas eu penso que seria um trabalho muito interessante que deveria ser feito. Obrigada. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Vereador Vanderlei. Cumprimentar o vereador Márcio pela proposição. Ela é de suma importância. Venho acompanhando isso também. Vejo o abandono dos cemitérios. Essa parte das flores que a Marta falou, das naturais e as artificiais, até é importante. Só que todo mundo sabe, o nosso clima, nosso calor, bota uma flor natural, em 2, 3 dias não existe mais nada lá. Aí tu vai lá, tá tudo abandonado. Uma outra flor fica por mais tempo. Por isso eu peço endosso pelo partido do MDB. Endosso aceito. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Vereador Claudemar. Só para aproveitar um pouco essa questão aí de plantas naturais, eu particularmente acho que ficaria um ambiente mais leve, mais agradável, né? Só que nós temos que fazer uma semeadura de nuvens aí para conseguir molhar todas aquelas flores que teríamos, porque realmente haja mangueira para tudo, né? Então, realmente eu teria que fazer uma distribuição aí de torneiras numa grande quantidade, né? E pessoas que se habilitassem aí, principalmente, né, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana para regar tudo aquilo ali, porque realmente seria um trabalho bastante grande, mas a ideia não é ruim, confesso que a ideia não é ruim, né, porque realmente produziria um ambiente mais leve, né, mas fica essa questão aí realmente da questão da viabilidade técnica da implementação de algo do tipo, né, seria essa a minha consideração. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Antes de concluir, eu quero dar as boas-vindas também à colega Claudete. A gente já se conhece, trabalhou junto por 4 anos, e a Claudete está retornando e sabe que, sem demagogia, só sinceridade, eu gosto muito de trabalhar com a Claudete. Trabalhamos 4 anos também, com o Douglas, o Claudemar, e nós trabalhamos juntos. E a gente tem uma afinidade, então vai ser um espaço curto, acho que é só 1 mês, mas que possa tirar proveito aí e que isso realmente venha contribuir contigo e com o nosso município também. Então, seja bem-vinda, vereadora Claudete, mais uma vez a essa casa. Obrigada pelas palavras. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 19 horas. Está encerrada a sessão.